Olá, mulher linda! Sabe que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Respostas de Deus para os Dias Difíceis de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 43. Lar. Pai, eu oro por amigas que me ouvem, que elas sejam encorajadas para caminhar a segunda milha, que elas possam dizer sim ao teu chamado e que elas possam verdadeiramente encontrar paz em fazer a tua vontade. Eu oro em nome de Jesus, amém. Você talvez se lembre de que antes de o anjo visitar Maria, ele visitou Zacarias. O anjo disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Lucas capítulo 1, versos 13. Zacarias não queria acreditar que isso pudesse acontecer e ficou atordoado, até que João nasceu. Mas Maria acreditava que poderia portar em seu ventre o Filho de Deus. Ela só queria saber como Deus poderia fazer isso acontecer. Quando lhe foi dito que ela conceberia pelo Espírito Santo, ela pronunciou essas palavras: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas capítulo 1, versos 38. Aqui temos uma jovem e pobre adolescente dando boas-vindas à vontade de Deus, sabendo muito bem o quanto isso poderia lhe custar. Terá que contar a seus pais e ao seu noivo, sabendo que pela lei José pode desgraçá-la publicamente e que ela jamais poderá encontrar outro marido. Ela poderia inclusive ser apedrejada até a morte. Maria conta primeiramente a José, que fica obviamente devastado, mas não quer ferir Maria mais do que o necessário. E assim, calmamente decide divorciar-se. Deus, em sua misericórdia, envia um anjo para José para que ele saiba que Maria está contando a verdade. Em sua saudação, o anjo lembra José de sua linhagem real como filho de Davi. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, do versos 20 ao 21. Pelos olhos de uma mãe. O que Maria deve ter pensado quando observou Jesus crescendo para se tornar um homem? Quanta coisa ela deve ter se perguntado sobre ele quando viu operar milagres e maravilhas. No começo do seu ministério, esse pequenino, que eles acolheram em seu humilde lar, havia crescido e se tornado um homem que estava redefinindo o que é um lar, uma família e como será nosso futuro. No primeiro milagre, por exemplo, no casamento de um amigo, Maria viu Jesus pegar algo ordinário e torná-lo extraordinário. Não há menção de José nesse evento. A maioria dos comentaristas concorda que José já havia morrido e que Maria estava sozinha no casamento com Jesus e os 5 discípulos a quem Jesus chamara. Os pais, que eram provavelmente amigos de Maria, tinham ficado sem vinho. As festas de casamento naquela cultura duravam 7 dias e era uma coisa terrível, ficar sem comida ou vinho. Os pais podiam até ser multados e se deixassem os suprimentos se esgotarem. Assim, Maria comunicou a Jesus esse problema e ficou vendo o que ele poderia fazer. A reação de Cristo pareceu abrupta. Os tradutores suavizaram o grego para que lêssemos nas traduções mais antigas: querida mulher, por que me envolves nisso? A tradução literal de João 2,4 é mulher, e eu com isso, e você? Cristo deixou claro para Maria que ela agora estava só e podia cuidar dos assuntos de seu pai. Será que ela pensou, mas não é assim que fazemos as coisas em casa? Maria disse aos servos para fazer o que quer que Jesus dissesse e nada mais falou. Ao ficar assistindo naquele dia, ela sabia que havia começado. Vinho em um casamento não era uma grande coisa, mas era um começo. Depois viriam os milagres de cura e de alimentar multidões e sua popularidade cresceu. Mas ela sabia que havia uma mudança de ventos, uma onda que estava vindo quando os líderes religiosos judaicos começaram a se posicionar contra Cristo. Quando ele era um menino, ela podia usar as 4 paredes de sua casa para protegê-lo, mas já não mais. Será que Deus via o que estava acontecendo? Será que foi tudo errado? Quando Maria assistia à agonia de Jesus na cruz, pode ter parecido que a maré havia mudado de modo rápido demais. Será que Maria compreendia que isso fazia parte do plano, ou será que ela achava que as trevas haviam apagado a luz?
As palavras de Jesus ao ladrão na cruz ofereceram-lhe uma vida além dessa. Porém, onde e quando, pergunto-me se Maria não teria pensado naquela resposta que dera a Gabriel. Naquele dia, sou serva do Senhor, respondera, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Lucas capítulo 1, versos 38. Que aconteça comigo conforme a sua palavra. Que grandes palavras, que grande ideia. Será que Maria queria retirar o que disse? Você não acha que ela deve ter questionado o plano de Deus ou perguntado se ele ainda estava no controle da situação? Será que já não estivemos todos nessa situação? Qualquer mãe poderia dizer tal coisa se assistisse seu filho se torturando e assassinado? Em pé, aos pés da cruz, lendo um cartaz que fora grosseiramente pregado acima da cabeça de Jesus, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, Maria pode ter se lembrado daqueles presentes trazidos por aqueles nobres homens vindos do Oriente. Havia ouro e incenso, presentes para um rei. O terceiro presente, a mirra, agora fazia sentido. Mirra era uma erva usada para embalsamar os mortos. Enquanto olhava para o corpo ensanguentado e sem vida de seu filho, ela se perguntava: é isso? Acabou tudo? O que foi que eu não compreendi? A dor da decepção. Guardei essa promessa, vou preparar-lhes lugar para o último capítulo por duas razões. Há coisas nessa vida que não têm explicação deste lado da eternidade. Mesmo algumas das promessas de Cristo nem sempre fazem sentido à luz do que estamos vivendo. Muitos momentos da vida parecem irremedíveis. Basta perguntar a qualquer pai que teve de enterrar seu filho ou a alguém que viu seu ente querido sofrer muito e morrer. Pergunte se pareceu a eles que Deus tinha vindo a eles. Agora não estou nem por um segundo dizendo que as promessas de Deus não são 100% confiáveis. Elas são um abrigo irredutível de sua bondade. O que estou dizendo é que algumas perguntas só poderão ser respondidas quando chegarmos em casa. Algumas feridas são difíceis de curar deste lado da eternidade. Penso em Todd e Angie Smith, e na história de Angie compartilhada conosco em seu livro Irei Carregá-lo. Você talvez conheça Todd como um dos vocalistas do grupo Célia. Quando Angie foi fazer sua ultrassonografia da 20ª semana de gravidez, foi informada de que seu bebê não teria condições de sobreviver do lado de fora do ventre. Qualquer um de vocês que já tenha perdido um filho conhece uma profunda dor e pesar que ninguém mais pode conhecer, e é somente quando você está finalmente na presença de Cristo e voltou a se reunir com aquele pequenino que deixou um buraco na sua alma, é que ela será curada e completada. Ainda assim, assisti em pasmo silêncio mulheres como Angie e outras que aprenderam a caminhar com suas feridas de uma forma a trazer a glória a Cristo. Ainda que Satanás venha a atacar, ainda que venham as provações, deixe que essa abençoada segurança controle que Cristo viu meu estado indefeso e derramou seu próprio sangue por minha alma. Uau, glória a Deus! Eu concordo plenamente com a escritora. Há respostas difíceis que nós não vamos entender aqui deste lado da eternidade, mas que eu tenho certeza, eu acredito, a minha convicção pessoal, de que quando chegarmos num grande dia diante do Senhor, iremos entender todas as coisas. Eu prefiro nesse momento, nessa fase da vida, me confortar com os braços de Jesus, com o alento do Espírito Santo, a orar por aquilo que eu não entendo e a agradecer por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Quando eu não tenho palavras, eu oro com a minha alma e eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, sendo nos dias bons ou sendo nos dias ruins. Ele é Deus em todo o tempo e eu creio realmente no que eu falo. Ele realmente é bom e em todo o tempo Ele é Deus. Ainda que hajam momentos que eu possa enxergar com a minha justiça própria que algumas coisas não parecem estar segundo a vontade de Deus, ainda assim eu fecho os meus olhos e digo: a minha vida está no controle das tuas mãos, Senhor. Tua palavra declara que nenhum fio sequer da minha cabeça, dos meus cabelos cai se não for pela tua vontade. Então eu entendo que a minha vida está no controle absoluto do Senhor. E se algo acontece ou aconteceu, ainda que eu tenha permitido, eu compreendo e acredito que os braços do meu Consolador hão de me amparar, hão de me guardar, hão de me proteger. Se há algo que eu fiz, que eu escolhi enquanto pecado, se eu plantei, certamente vou colher. Eu ainda assim peço perdão do pecado e peço que o Senhor
Amenize a minha dor, ainda que hajam consequências. Eu oro para que você seja encorajada e confortada diante das dificuldades, das tempestades do dia a dia, diante da calamidade, diante até mesmo de uma pandemia, que o Senhor renove as tuas forças, que o Senhor te fortaleça, que as tuas emoções sejam blindadas pelo poder do Espírito Santo e que você seja convicta de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. O nosso Deus não falha e em todos os teus propósitos e em todas as tuas promessas, Ele zela para cumprir a sua vontade. Ele zela para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Que nós possamos ser curadas, que nós, no lugar da dor, possamos testemunhar do Deus de amor que tem curado as nossas feridas, as nossas dores, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. O Senhor é poderoso e continua sendo Deus. E eu oro para que você receba esta leitura neste dia, como se fosse a voz do próprio Deus dizendo: filha, eu estou contigo, eu não desisto de você e eu te sustento na minha destra fiel. Siga firme, volte para a palavra, volte para os textos da Bíblia Sagrada, porque é lá que a resposta para os teus dias. Um grande beijo, Deus abençoe e até nossa próxima leitura. Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Respostas de Deus para os Dias Difíceis de Sheila Walsh. Leitura 44, penúltima leitura do livro. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que as últimas páginas deste livro sejam eficazes para que elas possam despertar e ouvir a tua voz. Eu oro para que mulheres continuem sendo impactadas pelo teu poder em nome de Jesus. Amém. Será você? Você já esteve nessa situação? Você já se encontrou em um lugar tão infestado pela dor e ainda assim por conta de seu compromisso com Cristo, você deu o passo seguinte, depois mais um, porque Ele, Cristo, valia a pena? Você e eu vivemos em uma era pós-crucificação e pós-ressurreição e assim, pela fé, até as noites mais sombrias guardam a promessa de lar. Todavia, o que dizer daqueles que atravessaram os pesadelos antes que a manhã de domingo de Páscoa modificasse tudo? E se você tiver sido enviado para preparar o caminho para o Messias e ele não estava no lugar que você achava ou esperava que ele estivesse? Penso na fala que se tornou famosa com o filme O Campo dos Sonhos. Se você construir, eles virão. No contexto original, se tratava de um campo de beisebol que estava sendo construído sem a certeza de que, uma vez erguido, haveriam jogadores para usá-lo. Mas e se você tivesse passado sua vida preparando o caminho para Cristo, o Messias, aquele no qual todas as promessas seriam cumpridas, e quando ele chegou, tudo nele parecia tão errado quanto pareceria para um jogador de futebol em um campo de beisebol? Ninguém poderia ter preparado o caminho mais completamente ou com mais paixão do que João Batista. Mas quando Cristo, que é o abrigo de todas as promessas de Deus, apareceu, João foi abalado. Há poucas histórias do Novo Testamento que mexem comigo tanto quanto a história de João, o Batista. Sinto uma grande empatia pelo tipo de homem que ele era. Ainda que eu seja uma pessoa pública, também posso ser solitária, se você me der a oportunidade. Talvez seja com esse lado da vida de João que eu senti uma grande identificação, mas a parte que mais me emociona é a maneira como João morreu. Não estou me referindo à sua execução em si, que sabemos que foi um caso frio e cruel, mas o que acontecia dentro do coração e da alma de João logo antes dele morrer. João era filho dos sertões e do deserto. Estava acostumado às amplidões e agora estava confinado em uma masmorra no castelo de Maquerote construído por Herodes, o Grande. Ele havia passado toda a vida se preparando para o momento em que pudesse dizer: faça um caminho reto para o Senhor. Está lá em João capítulo 1, versos de número 23. Mas agora estava preso em uma masmorra úmida. Sua vida aparentemente nas mãos de Herodes e ainda assim o reino prometido não havia chegado.
O profeta Isaías havia falado sobre a vinda do rei que libertaria seu povo. O soberano Senhor vem com o poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está e seu galardão o acompanha. Isaías 40:10. Até onde João podia ver, nenhum reino havia chegado e ele fora deixado em uma prisão, onde estava prometida liberação e vitória. Não posso imaginar a decepção, o atordoamento e o desespero que devem ter abatido sobre João. Jesus não parecia a João ser o Messias. Quando as dúvidas começaram a assolar a sua cabeça, ele se perguntava se teria entendido tudo errado e se ele havia dado sua vida para preparar o caminho para o Messias e tivesse identificado a pessoa errada. Assim pediu que 2 discípulos fossem procurar Jesus e fizessem a pergunta: És tu, aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Lucas capítulo 7, versos 20. O que isso deve ter causado ao coração de Jesus? Como ele pode ter querido dizer a João Batista o que estava para acontecer? Ele deve ter ansiado libertar João para que pudesse estar lá para testemunhar a ressurreição, mas isso não estava nos planos de Deus. Assim, Jesus enviou uma mensagem de volta a João com uma estranha declaração no final. Disse-lhe para falar a João: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Lucas capítulo 7, do 22 ao 23. Na primeira parte dessa declaração, ele está citando Isaías 61, mas ele não citou a última parte do texto: anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Isaías 61, versos 1. Não haveria libertação de João em sua prisão. Essencialmente, o que Jesus estava dizendo era: não vou libertá-lo, João. Outros irão experimentar a liberdade que trago, mas não você, hoje não. Em vez disso, Jesus diz: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Que impacto pode ter tido essa mensagem em João? Teria sido como o de sal esfregado contra uma ferida aberta? Estou fazendo o que se espera do Messias, mas não para você, João. Você passou a vida armando o palco para mim, mas agora estou apagando as luzes que estavam sobre você. E tenho ainda uma pergunta a lhe fazer: João, você ainda me ama? Não consigo ler a história dessa brutal última fase da vida de João sem chorar. Viveu sua vida negando a si mesmo qualquer tipo de luxo ou indulgência e teve de colocar sua cabeça sobre a tábua com somente um companheiro ao seu lado, o carrasco, sem saber como a estrada que levaria ao lar passando por Cristo seria. A declaração de Cristo para João Batista suscita uma pergunta que todos nós devemos responder em algum ponto de nossa vida. Você irá sempre amar e servir a um Deus que você nem sempre compreende? Está claro como um cristal para mim que há momentos na vida de partir o coração que não farão sentido algum deste lado da eternidade. Como escreveu C.G. Moore, conheço poucos momentos tão desafiadores para a fé quanto aqueles em que Jesus multiplica as provas de seu poder e não o emprega. Precisa-se de muita graça quando os mensageiros voltam dizendo: sim, ele tem todo o poder e é tudo aquilo que você pensou, mas não disse nada sobre tirar você da prisão. Esta é a grave misericórdia para aqueles que creem, que sabem que Deus poderia intervir, mas não o faz por razões que só Ele pode saber. Nossa promessa, nossa esperança, nosso lar. Paulo expressou esta realidade e este desafio de forma tão bela quando disse na primeira de suas cartas à igreja de Corinto: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Está lá em 1 de Coríntios, capítulo 13, versos 12. Portanto, eu pergunto a você, com o mais profundo respeito, a dor que você enfrentou ou está enfrentando. Onde ficam as masmorras da sua vida? Você já bradou ou enviou mensagens para Jesus para pedir que ele jogasse algumas luzes sobre sua noite escura? Talvez como João você ouviu fazendo coisas maravilhosas para os outros, mas ninguém veio socorrê-lo. Você ouvirá lhe perguntando como fez a João: você ainda me ama? Você depositará toda a sua vida na fenda da rocha e deixará que lá ele seja seu abrigo? O vento ainda açoitará e a noite ainda será escura, mas eu nunca jamais o deixarei. Esta é a minha promessa para você, até que eu consiga chegar em sua casa, eu a serei seu abrigo. Somos um povo que não vive para este mundo.
Este não é o nosso lar. Mas, até que vejamos finalmente Jesus face a face, ele nos prometeu que jamais nos deixará. Nos prometeu que foi na frente para preparar um lugar para nós. O que João não podia ver quando colocou a cabeça na tábua para o carrasco era que o abrigo estava quase completo. Uau, glória a Deus! Mais uma vez testificando a respostas que nós só teremos na eternidade. A palavra declara em 1 de Coríntios capítulo 13, versos 12, agora nós vemos apenas um reflexo obscuro. Nós vemos como que num espelho, mas há um momento em que nós o veremos face a face. Por enquanto nós o conhecemos em partes, mas nós então o conheceremos em plenitude, da mesma forma como em plenitude somos dele conhecidos. Que possamos experimentar as misericórdias e a graça do Senhor para este tempo que nos é ofertado. E que possamos acreditar que o nosso lar, a nossa pátria, não é nesta terra. Aqui é só um pedacinho. Nós temos toda uma eternidade para estar ao lado do nosso Senhor. E eu te pergunto, o mesmo que Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? Coloca o seu nome nessa resposta. Você, mulher, ama Jesus? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser? Com todas as tuas emoções, com tudo que você é. É preciso se posicionar diante do Senhor. É preciso ter a atitude de dizer, Senhor, se preciso, aumenta o meu amor. Senhor, eu te amo, sim. Eu vou com o Senhor até as últimas consequências, independente de quais sejam elas. E diga ai, porque elas podem ser assoladoras. Eu sei que a vontade de Deus em todo tempo a nosso respeito é boa, é perfeita e é agradável. E que o nome dele em tudo deve ser glorificado. Então eu me conforto em paz, porque eu sei que se o nome dele vai ser glorificado na minha vida, então eu posso me acalmar, eu posso descansar, porque o nome dele vai ser glorificado e o propósito que ele tem para a minha vida será cumprido e estabelecido. Que você possa se regozijar na graça do Senhor e experimentar todos os dias da plenitude da sua vontade. Eu oro para que você seja encorajada, desafiada a andar a segunda milha na sua fé, dar um passo ousado e seguir rumo ao centro da vontade de Deus. Um grande beijo, Deus te abençoe e até amanhã, nossa próxima e última leitura deste livro.